Olá, você sabe por que os seus treinamentos nem sempre te dão os resultados que você tanto espera? Fique conosco hoje e descubra as 5 razões pelas quais você não consegue bons resultados em treinamentos. Mas antes de mais nada, deixe-me me apresentar. Eu sou Humberto e profissionalmente estou há mais de 20 anos buscando essa resposta. E na verdade, quanto mais a fundo nós adentramos neste processo de aprendizagem, mais vemos que tudo esbarra em comportamento humano. Antes de iniciarmos, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Nada do que será dito aqui é uma verdade absoluta, portanto, fique à vontade para discordar. Nada do que será dito aqui é generalista, ou seja, serve para tudo e para todos. E, principalmente, nada do que será dito aqui é uma crítica às normas regulamentadoras ou às políticas prevencionistas no Brasil, mas pura e simplesmente um confrontamento entre o que nós temos hoje como ferramentas de prevenção e o comportamento humano. Vamos lá então para os 5 motivos que te atrapalham tanto quando buscamos resultados concretos em treinamentos. Motivo número 1, são gratuitos. Sim, o fato de serem gratuitos é um problema. Mas espere, não entenda que, na minha visão, ou de outros pesquisadores, estes treinamentos obrigatórios prevencionistas deveriam ir para conta do funcionário ou abatidos do salário dele. Não é nada disso. Muito pelo contrário. A ideia é de que, quando há algo gratuito, o valor fica muito menor. Portanto, esta imagem de gratuidade não deveria existir. Primeiro, porque os treinamentos custam muito ao empregador. E deveriam custar o dobro para o funcionário, mas jamais em forma financeira ou monetária, mas em resultados. Quando há uma cobrança real de resultados depois do treinamento, a imagem de gratuidade se acaba. E nós, cada vez mais, vamos ao encontro da prevenção, ou seja, do zero acidente. Segundo item que coloca os seus resultados sempre em xeque. Os treinamentos são obrigatórios. Veja, novamente, não defendo que seja facultativo ao funcionário fazer ou não os treinamentos. Apenas quando relacionamos o fato ou a palavra obrigatório ao comportamento humano, já temos um problemão nas mãos para resolver. Imagine você, agora, com todas as suas atribuições, com a sua rotina super corrida, parando tudo o que está fazendo para fazer um treinamento de 4 dias em uma sala de aula, de um tema que você não tem ideia do porquê está lá, de um tema que você não gosta, não dá valor e, principalmente, tenha certeza de que está perdendo o seu tempo. Neste momento, você acaba de cruzar os braços e pensar que toda a sua produtividade vai por água abaixo, porque geralmente a empresa não coloca um substituto para resolver todos os problemas que você tem aí para resolver e entregar. Ou seja, muitas vezes o fato de estarmos em um treinamento mais longo nos gera aquela sensação de que nossas atribuições, de que nossas responsabilidades estão acumulando lá em cima da mesa ou lá na linha de produção. Portanto, o fato de ser obrigatório gera um problema comportamental no ser humano. Como trabalharmos isso, na sua visão? Terceiro motivo pelo qual você não consegue os resultados que você espera. Treinamentos normativos são chatos. E são muito chatos. Veja, isso não é uma crítica, em hipótese alguma, às nossas normas regulamentadoras ou a qualquer outro tipo de normativa que temos no país, conquistadas, com grande esforço. Na verdade, é uma provocação à inspiração. Quando nós realmente buscamos resultados,
nós temos que inspirar as pessoas a buscar estes resultados. Obrigá-las por meio de um método antigo e arcaico não é o melhor caminho. Novamente, devemos entender aqui que quando falamos em treinamentos normativos, nós falamos de ministrar mais ou menos o mesmo conteúdo ano após ano. Vamos tentar fazer um paralelo com outro assunto. Autoescola. Um tema que pouca gente gosta, exatamente como segurança do trabalho, não é? Então imagine você trabalha profissionalmente no Uber ou como taxista. Só que todo ano você tem que fazer um treinamento obrigatório de baliza. Sim, de baliza. Quando você receber a notificação do governo que deve fazer o treinamento, na hora você já vai imaginar: vou parar as minhas atividades, diminuir meus rendimentos para fazer algo que eu estou cansado de fazer, que eu já faço todos os dias. Então veja que nós temos inúmeros colaboradores que entram dentro de espaço confinado todos os dias, sobem em altura todos os dias, cumprindo todas as regras. Mesmo assim, temos que abordá-los com o mesmo conteúdo. Muita gente vai me questionar nesse momento: puxa, mas você pode fazer diferente? Sim, até certo ponto. Enquanto a norma amarrar o como, quando, onde, porquê, dificilmente nós conseguimos mudar drasticamente algo para que nós mudemos drasticamente os resultados. Então veja que muitas vezes essa questão de chamarmos de chato um treinamento normativo, ela está relacionada justamente à burocracia que amarra toda a itemização deste tema. Nós entendemos que estes treinamentos foram criados lá na década de 70, onde nós tínhamos como ferramentas audiovisuais o quê? Um retroprojetor. Se você aí é da minha geração, vai se lembrar de quando nós preparávamos aquelas transparências com aquelas canetas especiais e carregávamos aquelas pastinhas debaixo do braço e aí colocávamos a transparência ali naquele retroprojetor que projetava algo numa parede. E aí a gente já gastava meia hora só para acertar o lado certo dessa transparência. Ela estava de ponta cabeça, de cima para baixo. Então, entende-se, claro, que para aquela época nós precisaríamos de 40 horas contínuas para capacitar alguém. As pessoas tinham que copiar num caderno. Contudo, hoje, com o advento das mídias digitais, com o advento dos e-books, com o advento dos recursos audiovisuais que nós temos, eu garanto para vocês que é completamente desnecessário e improdutivo nós colocarmos um grupo de pessoas durante uma semana inteira dentro de uma sala. Quer seja para formar um supervisor de espaço confinado ou um operador de caldeira. Entendam, são duas funções extremamente importantes. Merecem muito estudo. Contudo, a nossa questão aqui é a forma. Única e exclusivamente a forma no qual isso tudo é feito e te impede de garantir o tão esperado resultado. O quarto motivo nada mais é do que a falta de um porquê. É muito comum você aí, prevencionista que está nos assistindo, do RH, colaborador, aluno, enfim, profissional da área ou de outras áreas, você já deve ter visto no dia do treinamento, naquele evento marcado, com tudo preparado, simplesmente não aparecer ninguém na sala de aula ou no local da prática. E aí você vê técnicos de segurança, de enfermagem, o pessoal do RH correndo para dentro da unidade de produção e tirando as pessoas pelo braço lá de dentro. Muitas vezes o colaborador já estava todo paramentado, todo pronto para começar as suas entregas daquele dia. E aí, de repente, ele é puxado para dentro de uma sala de aula
para assistir algo que ele nem tinha ideia que aconteceria naquele dia, naquela hora. Então vejam que quando falta um porquê, nós perdemos todo o investimento e tempo que viriam a seguir. As pessoas, para assimilar o conhecimento, elas devem estar inspiradas, sempre. E o que falta hoje, na nossa opinião, e que impede você de ter resultados coerentes com o que você espera e com o que você investe, é justamente a não inspiração das pessoas. Imaginem que hoje crianças de 3 anos jamais aceitam um porque sim como resposta. Imaginem colaboradores, pessoas capacitadas ali a desempenhar um papel importantíssimo, quer seja na linha de produção, quer seja num espaço confinado, quer seja operando uma grande máquina. Nós precisamos de verdade mudar essa realidade. Se você espera resultados diferentes, jamais aborde as pessoas dessa forma. E nós vamos te dar aqui as dicas, claro, para que você mude os seus resultados, entendendo o comportamento humano se relacionando com o que hoje é feito como prática na área prevencionista. Quinto e último motivo que, na nossa visão, como uma das maiores empresas de treinamento ocupacional do Brasil, entendemos que é um dos responsáveis pelos seus resultados ruins na prevenção, diretamente na redução de acidentes. É o pós-treinamento. Se você nunca ouviu falar ou não tem ideia do que seja isso, não se assuste. Pouquíssimas pessoas sabem de verdade o que é um pós-treinamento. Nós desenvolvemos o pós-treinamento justamente para aumentar as garantias de resultado de um investimento deste porte. Vejam que nós muitas vezes organizamos um grande evento, instrutores vêm de fora, se deslocam, trazem equipamentos, nós paramos pessoas da linha produtiva e de setores administrativos e colocamos todos dentro de uma sala, assumimos esse prejuízo, vamos dizer assim, para tentar mudar números. Mas, na verdade, o que a gente faz não é mudar nada. A gente simplesmente cumpre uma norma e enfia tudo isso dentro de uma gaveta, tranca com a chave e a esconde. Quando nós não damos prosseguimento nas ações, tudo que foi feito vai pelo ralo. E por que eu garanto isso para vocês? Que tudo vai pelo ralo? Porque o conhecimento que está na cabeça, ele não serve para muita coisa enquanto ele não vira ação, papel, mudança. Quando eu digo conhecimento, eu digo, na verdade, informação. Informação prevencionista. Não adianta nada eu ter isso tudo em mente depois de um treinamento e manter aqui. Porque em uma semana já deu lugar a outras informações muito mais interessantes. Quer seja da novela das 9, quer seja de um filme, quer seja das novas metas de produção. Ou seja, foi tudo por água abaixo. Portanto, ao terminar um treinamento, é muito importante que haja o pós-treinamento. E esse pós-treinamento que nós da HLN desenvolvemos, ele está relacionado justamente à busca de resultados. E como é que isso acontece? Nós, na verdade, desenvolvemos um plano de ação com os colaboradores depois do treinamento, principalmente da parte prática. Pode ser um formato de 5W2H ou qualquer outro tipo de análise que mapeie as ações necessárias. Assim você tem resultados um pouco mais garantidos, vamos dizer assim. Você, com o treinamento, aproveita para mudar e atualizar seus procedimentos de trabalho, a sua infraestrutura e os seus processos de trabalho. O treinamento, ele cria o clima para a mudança, mas ela só ocorre quando há uma força-tarefa para que isso aconteça. Veja, é muito comum você querer aumentar a produtividade de uma árvore.
mas você mantém o solo do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o funcionário sai do treinamento muito inspirado, muito empolgado a promover mudanças. Mas o que ele encontra? Ele encontra o mesmo solo que permeia a empresa, que permeia a organização. E ele não vai ter força sozinho para conseguir promover as mudanças necessárias. E o que nós mais vemos hoje? Empresas que treinam milhares de funcionários, mas nenhum líder. Portanto, você injeta conhecimento naquele colaborador, mas as tarefas vão continuar sendo solicitadas da mesma forma. Quanto tempo uma pessoa tem resiliência, um colaborador tem força de vontade para mudar uma empresa inteira depois de um treinamento? Dias, no máximo, no melhor dos cenários. Ou seja, em poucos dias, se nós não promovermos as mudanças necessárias que nós acabamos de ver num treinamento, elas nunca mais serão feitas. Isso é estatística.